Olá pessoal, no vídeo de hoje, na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer uma manutenção numa unha quadrada. E essa manutenção ela vai ser feita com o molde F1, então eu vou ensinar todo o passo a passo dessa manutenção, super fácil, tá? Numa unha no formato quadrada, e é rápido e vocês apliquem em todos os dedos. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou começando retirando 80% desse produto que há nessa unha. Como é uma unha com gel branco, então eu preciso tirar bem para que ele não manche, né, com o próximo gel, já que o próximo gel ele vai ser de tom rosinha. Então eu preciso tirar bem esse produto para poder não aparecer e não ficar manchado. E aí eu sempre posiciono a minha broca de lado, tá vendo? Ela tá mais de lado. E só aí, ó, nessa região de área de cutícula que eu vou arredondando. Mas eu sempre mantenho a minha broca de lado. E aí eu aplico uma força e venho descendo para baixo essa broquinha para remover esse produto, tá? Então, vocês vão fazendo de uma lateral a outra. Não permaneça no mesmo local porque pode esquentar. E aí, ó, eu vou sempre nas paredes laterais, eu já vou deixando ela mais certinha e em volta da cutícula eu vou com ela mais arredondada, porque se eu aplicar força na área da cutícula, eu posso entrar na unha natural, então eu sempre vou mais para baixo. Percebam que a unha tá branquinha, mas ela já tá no esqueleto, então eu já vou agora começar com a lixa manual, porque se eu continuar com a broca, eu vou tirar esse esqueleto, né, retirar essa estrutura e a estrutura já tá retinha. Então, eu vou agora utilizar a minha lixa manual para poder dar o formato, tá? Eu já tirei cerca de 80% do produto. Então, se eu tirar mais, eu vou interferir na estrutura da minha unha. Então, eu deixo esse esqueleto com a superfície bem retinha e bem fininha, mas não retiro totalmente, porque senão a gente acaba, né, com a unha, a gente tem que fazer um novo alongamento. E aí, ó, com a minha lixa manual, eu já vou lixando a unha natural, que nivelando, né, o gel da unha natural, onde que cresceu. Então, eu faço esse nivelamento com a lixa manual, lixando para que elas fiquem, né, todas niveladas, sem infiltração, fique toda retinha, que a gente não consiga ver, né, a diferença do produto com a unha natural. Então, eu vou fazendo esse movimento. Nas laterais eu lixo reto, né, com a lixa em pé, e na ponta eu lixo retinho, com a lixa deitada. Aí agora eu já vou utilizar a minha broquinha 720 para afastar a minha cutícula. Eu tenho que fazer essa limpeza na área da cutícula porque é necessário, a gente precisa fazer essa limpeza para poder continuar fazendo a manutenção. Fora que essa limpeza abre mais espaço e a gente consegue remover os excessos de pele que ficam em volta da área da cutícula. Então, é essencial que vocês façam essa limpeza. Eu limpo bem, tanto de um lado da broca, tá? Da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Então, vocês façam isso 2 vezes, ó. Eu volto com o movimento, ali a broquinha, ela tá levemente de lado e ela vai seguindo a circunferência da área da cutícula. Então, vocês têm que seguir esse movimento. Então, a broca, ela vai inclinando de acordo com o que vai virando. Aí, eu só tô tirando esse excessozinho de pele para não encostar na unha quando a gente for preparar. Agora eu já jogo o álcool 70 em cima dessa unha e limpo com um prep, tá? Eu jogo o álcool 70 para poder higienizar a unha e depois eu venho com o prep esfregando com um algodãozinho, limpando todos os cantinhos. Gosto de fazer dessa forma porque a limpeza fica completa. Depois de evaporar, eu já vou vir com os meus preparadores. Então, primeiro eu utilizo o primer ácido e depois eu vou utilizar o primer adesivador. O vídeo cortou, tá? O primer adesivador e agora eu já tô passando gel base. Mas é primeiro primer ácido, depois primer adesivador e agora o gel base, como eu tô passando aí. Passo o gel base de uma forma bem linear e sem excesso, mas que deixa a unha bem lisinha, sem esses caracachentos que ficam na unha. E aí eu já levo na cabine por 60 segundos. Bom, saiu da cabine, agora é hora da gente colocar, né, o nosso ponto de tensão. E aí, antes do ponto de tensão, vocês escolham qual molde vai ser para aquela unha, tá? Um molde que sobre um pouquinho nas laterais, encaixe direitinho, mas que não fique faltando nos cantinhos. Então, ó, eu tô utilizando um gel Control, que ele não vai escorrer. E aí eu preencho com esse gel na minha superfície da unha, ó. Não precisa ser totalmente certinho, mas eu deixo o gel bem niveladinho, porque é um gel Control, né? Ele não vai escorrer. E aí eu levo esse produto até a ponta. A quantidade, gente, é a quantidade necessária para cobrir aquela unha.
Então, não vai mudar porque vocês estão usando o molde F1. Vai ser a mesma quantidade que vocês utilizam. Viu que a superfície tá retinha, não tem ondulação, não tem um lado mais alto, outro mais baixo, um lado com gel, outro sem gel, é aí que tá certinho, tá? Completando que a gente não precisa deixar um ponto de tensão muito alto. Ele tem que ser o equivalente para que cubra a unha e cubra as ondulações que a gente consegue modelar. Agora eu vou pegar o meu molde e vou aplicar ele de cima para baixo. A força é de cima para baixo. E aí, sempre a força vai estar localizada mais na área da cutícula. E o restante você só encosta e já vem com a lanterninha, tá? Eu sempre dou essa afastada da área da cutícula para poder não agarrar ali na área da cutícula. Então, eu sempre dou um leve afastamento. Venho com a lanterninha e depois eu vou levar na cabine por 30 segundos. Saio da cabine, destaco o molde e boto a minha presilha e levo novamente na cabine por 120 segundos. Bom, saiu da cabine, agora é hora da gente fazer, né, o acabamento nessa unha. Então, vou começar lixando a minha ponta, deixando essa ponta o mais retinho possível. E essas rebarbas que ficam na lateral por conta do molde, né, e do gel dar uma escapadinha. E aí, a gente tem que lixar essa lateral. Com a lixa bem retinha, por baixo primeiro, para tirar o excesso de gel que fica embaixo. E depois retinho, para poder deixar essa simetria, né? Deixar as unhas simétricas, as laterais bem retinhas. E aí eu sempre repito, vou vendo se as laterais estão certinhas, se tá retinho, se não tá. E aí depois eu só dou acabamento com a minha broca. Então eu vou lá em cima, na área da cutícula, com a minha broca mesmo de desgaste, e vou nivelando essa região. Dou uma paradinha nas laterais, né? Porque como eu só tô lixando a minha área de cutícula, ela tem que finalizar nas minhas laterais. Então, ó, os cantinhos eu vou com a minha broquinha, aquele cantinho para poder não ficar com descolamento, não ter nenhuma infiltração. Então, eu tenho que deixar esse cantinho bem limpinho. Então, eu virei o dedo da minha cliente para facilitar, para eu conseguir ver se eu tô limpando ele direitinho ou não. E aí eu continuo o meu lixamento. Eu sempre volto para as laterais, gente, porque às vezes é necessário por quando a gente está utilizando o molde. Então, a gente precisa deixar a lateral bem reta. Não pode deixar nenhum tipo de caimento. Por isso que eu retorno nas laterais sempre para poder ver se tá retinho ou não. Aí eu senti que ele tava com caimento. Então, eu vim com a minha broquinha mesmo para levantar um pouquinho, deixar ela um pouquinho levantada, inclinada, né? Sem caimento na ponta. O lixamento é rápido, é só mesmo que vocês verem que tá de diferente na unha, vocês corrijam. Eu já faço a curvatura, ó. Tá vendo como que ficou bem certinha? Não tem muito o que fazer com o molde, então a gente faz essa unha rapidinho. E agora, gente, depois de eu ter feito isso, eu vou pegar uma lixa buff e vou passar na superfície toda, tirando esse brilho e nivelando a unha natural com o meu restante do alongamento. Eu gosto de passar a lixa buff para poder, né, eu tirar qualquer imperfeição que tenha ficado. Apesar de estar fazendo no molde, eu prefiro, antes do top coat, passar a lixa buff para dar uma polida nessa unha. Então, eu esfrego bem, passo bem, principalmente também ali na unha natural. E qualquer imperfeição que vocês visualizarem, vocês têm que tirar. Como ali que eu tô vendo que a unha tá com caimento. Então, se ela tá com caimento, né, a unha tá caindo para baixo, você vem com a lixa retinha por baixo, sem encostar no ponto zero e lixa novamente. Então, é um lixamento bem rápido de fazer. E aí, agora eu só vou tirar as rebarbas que ficaram na parte de baixo. Então, vem com a minha broquinha mais gordinha, né, tronco cônica, e limpo essa região aí de baixo, só pra tirar mesmo e nivelar essa unha uma com a outra, tá? Então, é um lixamento assim, vocês não precisam retirar o produto que tá embaixo, tá? É só mesmo nivelar. E aí, qualquer imperfeição, ó, eu vi que o cantinho ali tava precisando da broquinha, passo ela novamente para poder reforçar essas laterais, deixar a lateral bem retinha, porque é uma unha quadrada. Então, a unha quadrada, ela é assim mesmo, mais larguinha, não larga, né, sem simetria, que elas estão seguindo o ponto sinus da unha. Mas é isso que a gente faz, bem rapidinho mesmo. E agora eu vou passar minha broquinha fininha na área da cutícula, nesses cantinhos aí que restaram. Porque é importante vocês passarem uma broca fininha para poder nivelar, para poder não ter infiltração nesses cantinhos. O erro de muitas é porque não passam a broca nos cantinhos. Então, acaba que a unha, ela fica com infiltração. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, por isso que a gente passa a broca fininha.
Eu percebi aí que a minha ponta tava com algum desnível, tá? Então, eu lixei a ponta de novo pra garantir que ela ia ficar quadradinha. E agora é só limpar, cutilar a unha que a gente vai finalizar. Bom, agora aqui já tô, né? Já finalizei, cutilei, limpei, higienizei com prep. E eu vou começar passando meu top coat na parte de baixo. Sempre passo na parte de baixo primeiro e depois eu venho na parte de cima passando ele. Tô utilizando um top coat de camuflagem, tá? Que é o da Blue. Então, começo espalhando ele pela ponta e vou subindo aos poucos, tá? Sem muito excesso nessa primeira camada, porque eu preciso nivelar esse top coat na unha toda. Então, eu passo, dou passadas bem leve, sem arrastar muito o produto, é bem levinho mesmo, porque se você arrasta, vai criar ranhuras na unha. Então, eu dou essas passadas aí com o top coat, sem deixar ele manchar. Esse top coat é o querido Pink. Ele é um top coat maravilhoso, deixa uma tonalidade linda na unha, bem natural. Então, só vocês terem cuidado mesmo, espalhando bem certinho. E eu venho com a minha lanterninha pra poder eu dar uma pré-secada antes de levar na cabine. Que aí, desse jeito, não escorre. Levo na cabine por 120 segundos e volto aqui pra mostrar vocês. Bom, a gente saiu da cabine, agora é hora da gente fazer, né, nosso lixamento de ponta. Eu dou esse acabamento em todas as minhas unhas no final. Então, vocês têm que fazer esse acabamento pra deixar a unha bem bonita, bem quadradinha, bem linda. Então, eu lixo bem a ponta, tem que sair poeirinha, tá? Não adianta só riscar. Tem que sair uma poeirinha para que vocês nivelem, né? Deixe ela bem certinha. E para que tire o caimento do top coat. Todo top coat, ele dá uma enrugada quando vai na cabine. Então, vocês têm que tirar esse caimento que fica na ponta. Por isso que a gente faz esse lixamento de ponta numa unha. Em todas as unhas eu faço. Principalmente na quadrada, para evidenciar. Depois de eu lixar a ponta, eu venho fazendo a curvatura novamente dessa unha. Só mesmo fazer a curvatura, não vai interferir em nada. E aí eu vou limpar essa superfície para retomar o brilho, para não ficar com essa poeirinha que sempre fica aí de ter feito o lixamento. E, gente, olha como que a unha fica outra coisa quando a gente dá esse lixamento de ponta. Retoma a naturalidade da unha, fica, sinceramente, incrível. Eu amo fazer. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, façam aí e depois vocês me contam o que vocês acharam. Beijos e até a próxima aula.